do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Muito bom dia. E também bom dia a quem nos acompanha em casa, sobretudo os nossos doentes e aqueles que noutras comunidades nos seguem. Portanto, muito obrigado por celebrarem connosco a fé. Nós hoje celebramos na Igreja o 20º domingo do tempo comum. Porque é domingo, não se celebram os santos, mas nós não podemos deixar passar o santo deste dia, São Maximiliano Kolbe, martirizado, torturado nos campos de concentração nazis, e que foi um testemunho tremendo para o mundo. E continua a entusiasmar-nos com o seu espírito, com a sua força, a oferecer-se para substituir outro prisioneiro, pai de família. E, portanto, nós colocamos no norte da Europa, porque era polaco, no norte da Europa uma grande devoção a este homem que nos inspira. O século XX foi marcado, e o nosso século que nós estamos a viver, marcado por totalitarismos, ideias radicais, e a Igreja aparece sempre no foco dos primeiros ataques, mas já não é de há 5 ou 10 anos, já é de muito tempo. Nós precisamos de nos inspirar neste testemunho de São Maximiliano Kolbe e olhar para o seu testemunho, para a sua força, para o seu grande carisma, para anunciar aquilo que nós vamos hoje ouvir no Evangelho. O fogo que Jesus Cristo veio lançar sobre o mundo. O fogo que vai-nos falar do Evangelho. Que fogo é este? Que fogo é que tu tens no teu coração? Às vezes, na Bíblia e na nossa vida, dizemos: tenho o coração a arder. Às vezes dor, às vezes de alegria, às vezes de compaixão. E é desse fogo que Jesus Cristo nos fala no Evangelho. E para melhor celebrarmos esta Eucaristia, tomemos consciência que somos pecadores e peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos, nós bendizemos, nós adoramos, nós glorificamos, nós vos damos graças pela vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós seja o Santo, só vós o Senhor, só vós o com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus de bondade infinita, que preparastes bens invisíveis para aqueles que vos amam, infundi em nós o vosso amor, para que, amando-vos em tudo e acima de tudo, alcancemos as vossas promessas que excedem todo o desejo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura do livro de Jeremias. Naqueles dias, os ministros disseram ao rei de Judá: esse Jeremias deve morrer, porque semeia o desânimo entre os combatentes que ficaram na cidade e também todo o povo com as palavras que diz. Este homem não procura o bem do povo, mas a sua perdição. O rei Sedecias respondeu: ele está nas vossas mãos. O rei não tem poder para vos contrariar. Apoderaram-se então de Jeremias e, por meio de cordas, fizeram-no descer às cisternas do príncipe Melquias, situado no pátio da guarda. Na cisterna não havia água, mas apenas lodo, e Jeremias atolou-se no lodo. Entretanto, Ebed-Meleque, o etíope, saiu do palácio e falou ao rei: ó rei, meu senhor, esses homens procederam muito mal, tratando assim o profeta Jeremias. Meteram na cisterna, onde vai morrer de fome, pois não há pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-Meleque, o etíope: leva daqui contigo 3 homens e retira da cisterna o profeta Jeremias, antes que ele morra. Palavra do Senhor. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Feliz daquele a quem foi perdoada a culpa e absolvido o pecado. Feliz o homem a quem o Senhor não acusa de iniquidade e em cujo espírito não há engano. Sois para mim refúgio, sois para mim refúgio, vós me envolveis na alegria da salvação. Leitura da Epístola aos Hebreus. Irmãos, estando nós rodeados de tão grande número de testemunhas, ponhamos de parte todo o fardo e pecado que nos cerca e corramos com perseverança para o combate que se apresenta diante de nós, fixando os olhos em Jesus, guia da nossa fé e autor da sua perfeição. Renunciando à alegria que tinha ao seu alcance, ele suportou a cruz, desprezando a sua ignomia, e está sentado à direita do trono de Deus. Pensai naquele que suportou contra si tão grande hostilidade da parte dos pecadores, para não vos deixardes abater pelo desânimo. Vós ainda não resististes até ao sangue, na luta contra o pecado. Palavra do Senhor. Aleluia, 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 aleluia. As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor,
Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim trazer o fogo à terra. E que quero eu, senão que ele se acenda? Tenho de receber um batismo e estou ansioso até que ele se realize. Pensais que eu vim estabelecer a paz na terra? Não, eu vos digo que vim trazer a divisão. A partir de agora, estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, e também quem nos acompanha em casa, permitam-me que comece por mencionar o nome dos nossos irmãos que partiram ao longo desta semana, de 8 a 14 de agosto, destes 42 anos da nossa história. Em 1994, Manuel José de Oliveira Silva e Silvana Sardinha. Portanto, e também lembramos hoje de Joaquim Santos, esposa, e Mário Lopes, e hoje a família Lopes celebra o aniversário de casamento. Então damos graças a Deus por todos os matrimónios que se mantêm fiéis, que não é fácil. Ontem celebrámos, temos a graça de ter exemplos. Ontem celebrámos a Debbie e o Alfredo, que também nos dão a honra de ser pessoas que amam a comunidade e continuam a amar a nossa comunidade, e 25 anos, e portanto nós louvamos o Senhor pelas nossas famílias. Nós, falando sobre isto das famílias, ainda às vezes quando conversamos com os jovens mais responsáveis, hoje começa-se ao contrário. Primeiro casa-se e depois namora-se quando acontecem os primeiros problemas. E é um fenómeno hoje da sociedade. Casam logo, conhecem-se um dia, casam ao outro. E nem é preciso nada, dizem, não é nada, nossa. E depois, então, quando vê o primeiro namoro, começa, para alguns, aquilo que é a beleza do namoro, a sedução. Alguns, porque a maioria desistem logo. Portanto, nós estamos numa sociedade ao contrário. Começa-se pelo casamento, termina-se por namoro, e o namoro, às vezes funciona, outro não, e termina em divórcio. É tudo ao contrário. Estamos, na nossa sociedade, estamos ao contrário, e é muito simples, porque o amor às vezes é tanto, que nem queremos Deus no nosso casamento, não queremos. Não é preciso, nós é que sabemos. E eu já disse aqui várias vezes, às vezes os nossos casamentos eram uma festa familiar. Aquela tia, aquele primo, aquele lá longe, tudo era uma grande festa. Vinde celebrar a nossa alegria, o nosso filho, a nossa filha. Hoje não. É o meu amor, é o nosso amor. Portanto, e isto, eu não estou a dizer que está bem, que está mal. Só estou a dizer que precisamos julgar, precisamos de refletir, precisamos de pensar, e já há muitos jovens que começam a refletir e a pensar. Começamos tudo ao contrário.
Há casais que se conhecem um dia, no outro dia casam, vão viver. E depois terá que vir o processo de conhecimento, o processo de descobrimento, aquele processo de crescer juntos, ver-se conhecidos os objetivos de um e os objetivos do outro. São capazes de construir uma casa com alicerce. Pronto, muitos parabéns a todos aqueles que nos continuam a dar testemunho de famílias e exemplos. Não é fácil. O Senhor veio lançar o fogo sobre a terra. E o que é que isto significa? Significa que mesmo dentro das nossas famílias, esta confusão que nós temos, esta grande confusão a todos os níveis, não conseguimos ceder a nada. Temos muito para ensinar, mas não temos nada para aprender. E é assim que nos colocamos. Temos muito para ensinar, mas nada para aprender. E vivemos nesta sociedade assim marcada. Eu vi lançar o fogo, diz o Senhor. O fogo aparece na Bíblia, na Sagrada Escritura, como símbolo do amor de Deus. Em vários sítios da Bíblia, o fogo aparece como sinal do amor de Deus. Moisés, antes de receber a sua missão, a sarça ardeu, não se consumia, era um fogo especial. O fogo de Deus purifica os homens de todas as impurezas. O amor, como fogo, nunca diz basta. Tem a força das chamas, ateia-se no trato com Deus. Ardia-me o coração dentro do peito. Ateava-se o fogo na minha meditação, exclama o salmista. E nós sabemos o que isto é. O fogo a arder no peito. Às vezes com boas intenções, com muito amor. E as nossas mães são, graças a Deus, tantas vezes lhe arde no peito o fogo, o amor. E sentem. E quem se coloca diante da disponibilidade de Deus continua a sentir este fogo de amor. No dia de Pentecostes, o Espírito Santo, o amor divino, derrama-se sobre os apóstolos e sobre Maria em forma de fogo, de línguas de fogo, que lhes purificam o coração, os inflama e os prepara para a missão de estender o reino de Deus por todo o mundo. Nós hoje vivemos num mundo parte de pequenas coisas pequenos acontecimentos. Por exemplo, nós hoje no Brasil, e nós os brasileiros somos o mesmo povo, e eu fico muito contente quando vejo brasileiros a dizer isto. Nós os portugueses, ainda há dias, sobre aquilo que aconteceu em Taiwan, brasileiros mais instruídos a dizerem: fomos nós que lá chegámos à China, e isto é uma honra. Hoje no Brasil celebra-se o Dia do Pai, e honramos todos os pais, e todos, portanto, o Dia do Pai, por exemplo, em Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, é dia 19 de março. No norte da Europa, França, por influência da Revolução Francesa, e aqui o Canadá também é em junho, o Dia do Pai, mas é por influência da Revolução Francesa, que nada com símbolos da Igreja. E, portanto, mas graças a Deus, Portugal, Espanha, Angola, Moçambique, continua a ser o exemplo do Pai de 19 de março. Às vezes houve-se uma grande a colonização, vieram de estragar aquilo que nós tínhamos. Nós fomos os primeiros a ser colonizados. Nós em Portugal, onde é o território de Portugal, estava lá uma tribo chamada Lusitanos, que eram bárbaros, muito bárbaros, e vieram os romanos, deram-nos a língua, deram-nos a cultura, estamos muito agradecidos. Nós fomos os primeiros. É os movimentos da história.
São os próprios movimentos da história. É natural. Foi há 2000 anos. Sim, porque os romanos chegaram 2 séculos antes ao território de Portugal. É verdade. Mas fomos colonizados. E não foi fácil. Os romanos escreveram para Roma, quando chegaram àquele território em Portugal, encontramos aqui um povo que nem se governa, nem se deixa governar. É aquilo que mandaram para Roma já 200 anos antes de Jesus Cristo. Encontramos aqui um povo, uma característica, porque não queremos ninguém que se intrometa na nossa vida, aquela hoje somos todos misturados, hoje ninguém sabe, somos uma mistura de povos, mas é uma ofensa intelectual, apontar assim com a colonização uma coisa que fomos e impusemos um chip na cabeça. Não, nós fomos os primeiros a ser colonizados. E todos os povos foi assim. E será a colonização essa coisa tão má? Eu considero-me lusitano, porque sendo ali daquelas serras, da Serra de Estrela e à volta, era ali que era o reino dos lusitanos. E uma coisa interessante, os lusitanos da Península Ibérica dividiram-se. Não se entenderam logo. Aquela história dos romanos a dizer que não se governa, nem se deixam governar, porque lusitanos foram para Castela e lusitanos ficaram em Portugal. E as 2 capitais da Península Ibérica são em território lusitano, Madrid e Lisboa. E isto, mas aceitámos tudo aquilo que vinha, que os nossos queridos romanos nos trouxeram, tanto que nós lhe devemos. Mas o tema de hoje é o fogo. E o fogo também é estarmos preparados para muita ideia que anda por aí errada. E dizê-la com coragem. Eu digo com toda a coragem. Nós fomos os primeiros povos a ser colonizados. E qual é a desonra? E depois, reparai, nós os portugueses devemos tanto aos nossos marinheiros. De onde é que vem a experiência dos marinheiros? De um povo que chegou a Portugal, que eram os fenícios. Uma experiência tremenda de navegação. O Vasco da Gama era descendente dos fenícios, que é de Simas. Fixaram-se ao lado do mar. Também nos colonizaram, devemos tanto aos fenícios. Mas pronto, o fogo das ideias que nos dividem, o fogo das ideias que nos perturbam, dentro das próprias famílias, pequenas, o que a Igreja hoje está a sofrer em Portugal, tem sido assim nos últimos 40 anos, uma perseguição camuflada, quando se quer introduzir alguma coisa e que se quer introduzir alguma coisa em Portugal, a primeira instituição a ser perseguida é a Igreja, e neste momento o que se querem introduzir é com as crianças e os jovens a ideologia de género, querem destruir as famílias e portanto, vão primeiro calar a Igreja. Não quer dizer que não haja casos que os bispos não calassem, partem de um caso e tornam o caso generalizado. E não é assim. Não é assim. O fogo, que fogo é este que o Senhor quer introduzir no mundo? O fogo que Jesus traz não é fogo destruidor, mas o fogo do Espírito Santo. E temos que ser fiéis a este fogo. O santo que celebramos hoje, São Maximiano Kolbe, tinha um pequeno jornal sobre a difusão da fé em Nossa Senhora. E foi por esse jornal que foi preso porque defendia os judeus. E Hitler prendeu. E estava na prisão, estava no campo de concentração, e penso que 2 prisioneiros fugiram. Então os guardas decidiram escolher um grupo, penso que 14, agora não
não sei bem, peço perdão, não fui ver o nome, de prisioneiros para substituir aqueles dois. E as sortes caíram num senhor ao lado do padre Maximiano Kolbe, começou a chorar, a dizer, ai, que nunca mais vejo a minha esposa, meus filhos, porque tinha muitos. E o Maximiano pede às autoridades para o substituir. É este fogo de amor. Este fogo de amor, no dia em que o São Maximiano Kolbe foi declarado santo, este homem com os seus filhos estava no altar de Roma, ao lado do Papa, a declarar o Maximiano Kolbe santo e mártir. E no presídio nunca mais houve tristeza, ouviam-se cânticos brotados do presídio. São Maximiano Kolbe é muito venerado na Polónia, no norte da Europa. Eu próprio, quando estive em Hamburgo, celebrei numa igreja que era dedicada a São Maximiano Kolbe, muito bonita, que os polacos construíram na cidade de Hamburgo. E é uma honra, sobretudo, deixar-se imbuir pelo amor. E é este o fogo que Jesus Cristo traz, quer que a gente leve ao mundo, é este fogo do amor. E não parar, não desistir. E amar não é esconder a cabeça debaixo da areia. É ir à verdade. É sabermos a verdade. E se é verdade, está mal, corrige. Mas não nos encaminharmos pelo caminho da mentira. E é este dilema que nós vivemos hoje no mundo. Um abraço muito grande para o Brasil, que celebra hoje o Dia do Pai, e a gente vê gente, por exemplo, no Brasil tem havido um fenómeno interessante, e nós, como somos o mesmo povo, mais cedo ou mais tarde chega-nos. É assim, todas as coisas do Brasil, porque são muitos, são muitos milhões, ultimamente os brasileiros estão a pegar em pequenos canais de difusão e o povo está a ir à procura da notícia, da verdade. E as televisões estão com grande dificuldade. Interessante que esta semana celebramos a padroeira da televisão, Santa Clara. E quando nós que éramos crianças, a televisão, quando eu tive a primeira televisão, já era, porque nem luz havia na minha aldeia. E nós, para estarmos bem informados, era através da televisão, através dos jornais, quem tinha acesso. Hoje parece que temos que fugir das televisões. Porque muitos jornalistas, muitas faculdades de formação de jornalistas, formam-nos para serem mentores, para usar a manha de nos levar aquilo que querem e como querem. E nós temos que estar preparados para isto. Eu, antes de ir para aqui, passei pela Suíça e eu vejo com muita tristeza como é que não seguem aquilo que a Suíça faz. O telejornal não demora mais de 20 minutos. E ouve isto, não fazem comentários. Tu és livre para pensar naquilo, para tirar as tuas conclusões. Nós, as televisões do Ocidente, passam um dia a orientar, papum, sempre a mesma coisa, para nós termos. E nesta semana, que celebramos Santa Clara, que é a padroeira da televisão, e sobretudo daram os parabéns ao Brasil, porque o Brasil começou com este fenómeno, e agora as televisões, ainda nesta semana, houve um acontecimento com um canal muito simples, milhões e milhões de pessoas a ver, com o Presidente, e as televisões normais a darem tareia, depois ninguém já vai ver. E foram para o tal canal pequenino, de uma câmara, como nós temos aqui, e portanto, dar os parabéns e que o Senhor nos ajude a todos e ajude os pais a cumprir a sua missão como pais. Porque nós no Ocidente não vamos bem, não estamos bem em relação à família,
e ao lugar do pai e da mãe na família. Não estamos bem, sobretudo nós que dizemos que vivemos nos países desenvolvidos, não estamos a ir bem. E precisamos de dizer que o pai e a mãe são quem sabe. Eu vejo muitas famílias tristes, porque há miúdos aqui no Canadá que não querem ir à escola. E ninguém os obriga. Fecham-se no quarto, aos 14 o pai e a mãe trabalham, o pai trabalha nas obras, o menino, não, 13, 14 anos, 15, não se pode. Quando chegar aos 18 anos vai fazer o quê? O que é que ele vai fazer aos 18 anos? E não se pode tocar no menino. E vemos muitos pais angustiados, aflitos, e nós cristãos a fazer de conta que não vemos. Claro, quem vai para a escola, quem vai para as universidades, quem se vai formar, tudo bem. Mas há um grupo que não quer. E nós temos muitos na nossa comunidade. Não estou a falar de Kingston, porque agradeço a quem nos acompanha e que nos dá estas notícias, ver a tristeza de muitas famílias que não sabem o que hão de fazer. Não sabem o que hão de fazer. Um abraço a todos os pais. Este fenómeno não é tão comum no Brasil, porque os pais ainda estão... Mas no Brasil e noutros países, mas aqui no Ocidente nós estamos num grande drama em relação a isto. E também, para terminar, nós hoje somos a maior parte, quase todos, de origem portuguesa, e às vezes em Portugal não se fala de muitas coisas. Hoje, a 14 de agosto de 1385, foi a Batalha de Aljubarrota. A Batalha de Aljubarrota que nos deu uma identidade, nos deu uma força, nos deu um amor àquilo que nós somos tremendo. Éramos uma minoria, éramos uma gotinha ao pé do exército que nos invadiu. Éramos uma gota. E o amor, o fogo do amor, aquela terra que agora só vemos sinais que não se entendem. Neste dia nós lembramos São Nuno Alves Pereira e todos aqueles que se uniram a esta causa. Nunca devemos desistir. A grande lição daqueles homens desta época foi isto. Foi uma lição tremenda de amor, deixarem-se invadir pelo amor, um amor a uma causa, uma unidade, a um princípio. Mas não nos esqueçamos, quanta gente estava por trás a criticar, a destruir. Sempre foi assim. E este amor, esta causa, mesmo nas famílias, quando parece que tudo está destruído, não desistamos. Porque na nossa história, os factos mais importantes éramos nada. Éramos uma pequena gota. Éramos frágeis. E o que nos uniu foi o amor. Foi este fogo que o Evangelho, porque sempre fomos conduzidos pelo fogo do amor. São Nuno Alves Pereira, um homem talvez a seguir a Santo António, o mais importante de Portugal, o mais importante, terminou, deu tudo, os bens todos, e terminou frade, a bater de porta em porta, a pedir esmola para o seu convento. A humildade e a grandeza deste homem, os valores que o seduziam, não são os valores que o mundo hoje nos propõe. Então, neste dia, reflitamos sobre que amor é este, que fogo é este que Jesus nos convida para viver, dentro da família, nos nossos trabalhos, nas nossas paróquias, nas nossas comunidades, nos nossos lugares por onde passamos, e continuemos a saber distinguir o trigo do joio. Portanto,
Um abraço para todos os pais, aqueles que celebram hoje o Dia do Pai, e todos aqueles que celebram no mundo, Maximiliano Kolbe, as nossas, e também um pouco nós, Portugal, lembrando a Batalha de Aljubarrota, que foi um acontecimento que marcou durante séculos a nossa identidade e a nossa maneira de ser, lutadores, frágeis, quase nada, mas lutadores até à última gota de sangue. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Creio só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para nossa salvação, desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo, e no seio da Virgem Maria se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo o batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos em Cristo, iluminados pela palavra de Deus que escutamos, alimenta a nossa esperança e fermento de fraternidade, e levemos a nossa oração ao Pai do céu, dizendo: ouvi-nos, Senhor. Por todas as igrejas particulares e suas paróquias, pelos que aí dão testemunho da sua fé e pelos que sofrem por causa do Evangelho, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos governantes de todas as nações, pelos cidadãos perseguidos e humilhados, e pelas vítimas de violência dos poderosos, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas famílias divididas e sem paz, pelos filhos abandonados por seus pais e pelos pais a quem os filhos esqueceram, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens e mulheres de vida contemplativa, pelos religiosos, religiosas e lares cristãos, por todos os que Deus chama ao seu serviço, oramos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por nós próprios que escutamos a palavra, pela nossa conversão à sua mensagem e pelos nossos amigos e vizinhos, oramos, irmãos. Neste fim de semana celebra-se em Fátima o encontro da imigração. E, portanto, voltemos também para Fátima e rezemos por todos os imigrantes, de modo particular os de língua portuguesa, espalhados por todo o mundo, porque é sempre neste fim de semana que é o encontro dos migrantes em Fátima. Todos aqueles que saímos e aqueles também que estão a entrar em Portugal. E enviar um abraço a todos aqueles que celebram no mundo português o Dia do Pai. Não é o nosso caso em Portugal, mas saudamos e rezamos por todos os pais que hoje, no mundo português, celebram o Dia do Pai. Ó Deus, bom, santo e justo, ouvi com misericórdia aquilo que nós com fé vos pedimos.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Aceitai, Senhor, o que trazemos ao vosso altar, nesta admirável permuta de dons, de modo que, oferecendo-vos o que nos destes, mereçamos receber-vos a vós mesmo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruiu os nossos pecados. Com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, dizendo numa só voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Ó Santo nas alturas, bendito. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santos, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito. De modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso arcebispo Maico Maal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos e que adormeceram na esperança da ressurreição. Todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Confiantes, ousamos dizer a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Felizes nós os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que neste sacramento nos fizeste participar mais intimamente no mistério de Cristo, transformai-nos à sua imagem na terra, para merecermos ser associados à sua glória no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. No boletim eu coloquei um texto do nosso querido Papa Emérito sobre a dignidade para comungar. Não é desconhecendo a doutrina da Igreja que se faz. Nós todos temos a obrigação de saber. A dignidade para comungar está definida no Catecismo da Igreja Católica. Portanto, façam o favor de ler e tirem as vossas conclusões. Não é pelo facto de não sabermos ou não queremos saber que justifica. Portanto, peço-vos. Também está uma carta que o querido santo de hoje, Maximiano Kolbe, escreveu e que reflete o seu espírito e a sua grandeza interior. E mandar um abraço a todos aqueles que celebram hoje o Dia do Pai, sobretudo no mundo de língua portuguesa, e que continuemos fiéis aos valores e aos princípios e que os nossos pais cada vez mais deem testemunho deste fogo, que é, no fundo, este fogo que arde no peito, este fogo que muitas vezes tem riscos por causa dos filhos e o amor aos filhos, etc. Todos os pais sejam honrados neste dia. E para terminar, para nós que somos de origem portuguesa, hoje, não nos esqueçamos, porque eu penso que ninguém vai falar nisso, pode ser, é a data da Batalha de Aljubarrota. Nenhuma batalha é boa, mas foi aquela batalha que nos pôs o fogo do amor a Portugal a arder, e que agora parece que está muito apagado. Um fogo que está muito apagado e que a gente olha cá de longe e diz, mas o que é que se passa? O que é que se passa? O fogo está muito apagado. Portanto, hoje é o dia de 14 de agosto, em que houve a grande batalha de Aljubarrota, que São Nuno Alves Pereira, esse grande português, esse grande irmão, no céu, interceda por nós. A todos bom domingo e boa semana, não esquecendo que amanhã é 15 de agosto, a festa de Nossa Senhora. Teremos missa e faça, quem puder, pelo menos uma Ave Maria, de levantar os olhos ao céu e rezar uma Ave Maria a Nossa Senhora. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe.